satisfação de receber aqui no nosso talk show. A gente pode participar da solução, mas quando você toma esse lugar de herói, isso não faz bem nem pra você, nem pro O valor é uma boa amizade. Não tem preço, né? O valor do valor é uma gratidão. Você vai desperdiçar seu tempo. Você não sabe quanto tempo você tem ainda no seu bolso, né? Surya Talk Show. Surya Talk Show contando a sua história. Temos a satisfação de receber mais um ilustre convidado que não pestanejou quando a gente convidou. Mentira. Tirou um pouquinho só. Não tem um que diga, vou pensar, talvez, vamos ver, não sei. Pô, cara, é uma satisfação recebê-lo aqui, viu? Muito obrigado. Estamos aí, né? É sempre bom contar história, né? É sempre bom a gente falar um pouco da gente, né? Acho que acaba despertando o reloginho que está meio parado lá, né? O relógio do tempo. E quando a gente começa a contar, a gente começa a reviver, acordar algumas coisas do passado, colocar no presente o que não se deve colocar no passado e algumas coisas que se deve colocar no presente também, para que tudo dê certo, né? Trazendo o passado com um novo olhar agora, né? Isso, é por aí. Com maturidade, né? É isso aí. Quem foi a criança Rivamar? Como é que era essa criança Rivamar? Era Peralta? Rapaz, era um pouco. O Rivamar era Peralta. E o Rivamar, né, que muitos, quem sabe, ao ver o conto dessa história, vai dizer, olha quem é Rivinho. Mas vamos formular a pergunta. Você é natural de onde? Então, nasci em Itabuna. Papajaca, meu. Papajaca. E morei alguns anos, ainda quando criança, quando gurizinho, em Ibicaraí, cidade de Ibicaraí. E logo depois voltando de novo para Itabuna, né? É o Visgo, né? É o Visgo, Itabuna. O pai é de fora, né? Teresina. Minha mãe é de Itabuna. E daqui, mesmo buscando um futuro, né? Que quando a gente está jovem, a gente fica preocupado. Meu Deus, vou trabalhar onde? Vou fazer o quê? Né? E também naquela época se tinha o fator desemprego, a gente começa a ver alguns amigos indo para fora, né? E aí a gente pensa, caramba, eu vou para onde? Eu vou fazer o quê? Mas eu sempre dizia, de Itabuna eu não saio. É lá fora que eu vou conquistar, mas às vezes está dentro. Não, né? E eu dizia, olha, que dê certo ou que dê errado, de Itabuna eu não saio. Eu sempre gostei, sempre amei muito Itabuna, né? Ao ponto de ver alguns amigos indo para São Paulo, Rio e outros lugares, mas eu não batia muita emoção, né? Para dizer, eu também vou, para mim tentar a vida, o futuro lá fora. Eu sempre quis e sempre disse que era aqui que eu ia conseguir o que eu tivesse de conseguir. Seja lá com o que for. Com o que for. Eu acho assim, né, Rivamar, que quando a gente vem para o destino, o desígnio já traçado, né? Uhum. A gente chega aqui nessa terra, por exemplo, chegamos em Itabuna, muitos realmente se vão e outros ficam. E assim, nesse seu ficar, o que é que você hoje, você acha que... Sei que você gosta muito de Itabuna. O que você acha que está faltando em Itabuna para se tornar uma cidade mais próspera? Rapaz, a gente tem visto, né, vários amigos falarem que Itabuna parou no tempo. E realmente parou no tempo. E por que eu digo isso, já que Rivamar não saiu de Itabuna? Porque eu tenho amigos que foram para fora, como eu falei, né? Amigos que estudaram comigo. Ainda semana retrasada, salvo me engano, eu recebi a ligação de um colega que estudou comigo e ele hoje está no Espírito Santo. E ele esteve aqui, salvo me engano, em janeiro do ano passado, se não do passado retrasado. E ele me falou por telefone que ficou muito triste por ver que Itabuna parou no tempo, né? Porque ele está lá no Espírito Santo, está vendo as coisas se desenvolverem e aqui quase nada mudou. Quando ele fala parou no tempo, ele se refere ao que exatamente? Ele se refere no crescimento da cidade, né? Ele se refere em uma situação de um município que está meio que pobre em oferecer emprego e renda para o nosso povo, né? As pessoas estão sendo obrigadas a ir embora, né, como ele fez, porque não está tendo emprego, não está tendo indústria, não está tendo empresas, né? O crescimento que a gente vê muitas vezes é uma maquiagem como foi dada, não estou dizendo que foi ruim, né? Mas que o crescimento tem que acontecer. A maquiada que foi dada no Beira-Rio, né? A maquiada que é dada nas praças, né?
Mas e aí, cadê novos bairros? Reurbanização da cidade. Que uma hora vai Cadê ter o que- espaço para novas indústrias, né? Eu não Cadê a tenho busca disso tudo? muito lembrança, assim, mas aquela praça ali em frente à FTC, Sim. você já viu uma foto daquela praça ali? A foto mais antiga dela, no começo, Sim. era sim. uma praça linda, cara. É. Era que tivesse um labirinto, né? É, eu consegui ver essa foto, né, em um mercado que tem na cidade, e as árvores ainda pequenas, porém uma área que a gente via como praça, né? Hoje houve uma certa reforma que, né, deu um brilho, eu acho que essa abertura que estava precisando, porque realmente aquela praça estava muito esquecida. Como é o nome daquela praça? É Praça José Bastos, não? Zé Bastos é outra, né? JJ Seabra, não? Me parece que é a Praça José Bastos. José Bastos? É, Praça José Bastos. Não é a da FTC ali? Sim, Praça sim. José Zé Bastos. Bastos. É mesmo. né? Isso. Então, é uma praça que estava com o piso todo rachado, né? As árvores, que são imensas, centenárias, acredito eu, quase que centenárias, né? As raízes acabando com tudo ali. A prefeitura veio, fez um levantamento para cobrir mais as raízes e já deu uma maquiagem nova numa praça que é centro da cidade, estava precisando. E isso eu estou falando que, não estou dizendo que não se deve acontecer essas maquiagens, mas Itabuna precisa de muito mais do que isso, né? Precisa de novos bairros, precisa de indústrias, né? E esse crescimento que os colegas que foram embora chegam aqui hoje e dizem ficar muito triste com a cidade, é isso, é que lá fora eles estão vendo o crescimento. Nesse sentido. Aí quando vem para cá para visitar um pai, uma mãe, para passar alguns meses ou dias, né, sai daqui com aquele pensamento, poxa, Itabuna continua a mesma coisa. Itabuna era próspera, né? Tinha o quê? 3, 4 cinemas, né? Pois é. Muitas boates, restaurantes bons. Ainda nós temos uma situação de atendimento médico, né? Boas clínicas em Itabuna, viva ainda, mas era muito mais, né? Era muito mais. Pessoas de várias cidades, como eu ouvi de Teixeira de Freitas dizer que vinha para Itabuna buscar atendimento médico, Referência. hoje tem muita gente que sai de Teixeira de Freitas para ir para Salvador, porque não já está tendo esse apoio que tinha antes, né? Então Itabuna merece, está precisando realmente crescer. Você tem esse amor, esse olhar de cidadão que diz assim, essa é a minha cidade, eu reconheço os valores da cidade, mas por que não é feito aquilo que realmente necessita na cidade? Quando você fala dessa maquiagem, é isso. De maquiar uma situação que uma hora ou outra vai ter que confrontar isso ser mais verdadeiro. Se é para fazer bem feito. Hoje eu estava no táxi, comentando com o táxi, e falei, cara, onde é que vai parar tudo isso? Porque a cidade ela vai caminhar, precisa trabalhar uma reorganização, como é feito em Conquista, né? Que nem o que fizeram lá, que é em vários lugares. Isso. Tem que se pensar isso, a cidade tem que se pensar isso, né? Então, assim, eu não sou daquele que sai e fica criticando a cidade, não, sabe? Mas eu tenho esse mesmo olhar que você. Por que não fazem aquilo que precisam fazer, né? Por que o gestor não tem esse olhar, né? Eu acho que esse parar do tempo, a própria população tem uma boa margem de culpa, né? Imagine, nós estamos aqui com 3 pessoas. Eu tenho um pensamento, uma ideia, ou alguns pensamentos e algumas ideias, só que você já tem outras diferentes de mim. E vem ele, com pensamentos e ideias diferentes, minhas e suas. Agora imagine que só eu vou ficar na administração de Itabuna, né? As minhas ideias e os meus pensamentos vão quase que estar atrelados àquele mesmo caminho. Mas se você fosse eleito, viria novas ideias, novos acontecimentos. Se você fosse eleito, mais novas ideias e novos acontecimentos. O que é que aconteceu com Itabuna? Tivemos aqui administradores, né, que se perpetuaram por longos e longos anos. Teve momentos de ping-pong, pam, 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 e esse pam, 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 as ideias, pensamentos, acontecimentos para a nossa cidade ficaram praticamente no mesmo caminho por não mudar de pessoas com novos pensamentos e novas ideias. Você acha que é um vício de politicagem, de maneira de conduzir as coisas, que vai perpetuando um e outro da mesma pegada? Deixa de ser, né? Não deixa de ser. Sim, a política eu sempre tenho visto, não só em Itabuna, nas cidades da região também, do município de Itabuna, tem isso, né?
de prometa para poder receber voto, né? As pessoas acabam votando, tipo, farinha pouca, meu pirão primeiro, né? E nessa de quem mais promete é quem mais ganha, né? Meu pai chegou a entrar na política, eu também cheguei a entrar na política na cidade de Buerarema. Qual é o nome do seu pai? Odilon Pinto, né? Odilon Pinto foi candidato a deputado estadual. Odilon Pinto, ele também era radialista? Radialista, seplaquiano. Odilon Pinto é seu pai, cara? Doutor em linguística. Odilon Pinto deixou o marco dele, né? Deixou seu legado, né? Deixou o legado Você dele. sabia disso, que o pai dele era Odilon Pinto? Não. Então Isso é só de nome, né? Eu estou colocando aqui, ó, situações de um homem doutorado, né, em linguística, seplaquiano, radialista, fez a marca dele como professor, como radialista, como seplaquiano, foi candidato, tá? E no decorrer do caminho, ele e algumas pessoas diziam, não vai ser eleito. E por que não eleito? Porque não prometia. Porque não mentia. Quando as pessoas diziam, olha, minha casa está para cair, se o senhor ganhar, o senhor conserta a casa para mim? Aquele que promete, a Dona Maria e seu Zé não precisa nem perguntar. Ele já vai pedindo, olha, fulano, anota aqui o nome de Dona Maria, que quando a gente ganhar, a gente vai dar outra casa nova para ela. Quando ele sai da casa de Dona Maria, ela sai para os vizinhos tudo dizendo, olha, esse é que é o homem, esse é que é o candidato, é ele que eu vou votar. Gente boa, nunca fez nada por ela, mas prometeu. Então, Isso é o que confunde as pessoas, Sérgio. As pessoas falam assim, política é uma coisa, politicagem é outra. E o fato de você ter assim, uma atitude nobre no comportamento e prezar por valores, isso incomoda as pessoas. Sim. E diz logo, se você quer ir para a política, dessa forma você não vai nem entrar pela porta, porque você não está falando a linguagem deles, que é uma linguagem cheia de subterfúgios, de detalhes, né? Olha, isso é assustador e ao mesmo tempo penoso para todos nós. Porque quando a gente fala isso, né, generaliza de que só aqueles que prometem não cumprem, aqueles que mentem, né, é que são eleitos, um eu, um você vai acabar ficando de fora da política. Né? E é o que infelizmente está acontecendo. Hoje a maioria realmente são mentirosos, são os que prometem e não cumprem. Isso tudo que você falou aí de prometer e não cumprir, mas também tem uma herança. Você acha que veio da onde? De nós brasileiros. Não estou falando só de itabunense, não. Porque o brasileiro, ele gosta de pão e circo. Pão e circo. Que na realidade não é o brasileiro, né? Isso é desde a época histórica, né? De quando os reis queriam aprontar, ou melhor dizendo, já estavam aprontando, fazendo e acontecendo, e que o povo estava tudo agoniado, querendo partir para cima do castelo e acabar com tudo. Claro, não é bem assim, mas é quase isso. Os reis gritavam, olha, circo, pão e água para o povo. Pegava a varinha para reger, né? Porque pão e água, porque o povo passava fome, água era naquela época de lugares secos, e circo que era tipo a internet de hoje, os shows que a gente vê aí de casa cheia, né? Vamos tirar um pouco o foco do povo para essa questão, Roma, né? O futebol de hoje, né? Isso também vinha de Roma, os imperadores, né? Vem de Roma. Então isso é generalizado, né? Não é o Brasil, não. Isso é generalizado. O povo, a gente falava, né, ainda nos bastidores, de que infelizmente as pessoas são muito... A gente não está generalizando, tá? Sim, mas claro. Está colocando aqui uma boa porcentagem, por que não dizer? As pessoas são muito fáceis de ser influenciadas. Ludibriadas, né? Ludibriadas, muito Marias vão com as outras, né? Ô, É por aí. você falou do seu pai. O Rogério também, né? Quando fala do pai, vem um brilho. Ele é uma referência de valor. Essa maneira dele para você... Lá atrás você achava que, pô, meu pai, você está sendo bobo de se comportar assim, ou você via isso como uma atitude nobre de um ser humano intrépido ali nos valores? Pai, vamos falar como pessoa, né? Como pessoa, realmente, um orgulho para mim, né? Um homem de bom coração, um homem íntegro, um homem bom professor, por onde eu passo, as pessoas que conheceram e que se relacionaram com meu pai, eu até hoje nunca ouvi ninguém falando uma vírgula, né, de negativo dele. Deixa um legado. Né? Como pai, né, faltou algumas coisas, tá? Hoje eu sou pai de uma filha e sei o que foi certo e o que foi errado, mas cada um tem um jeito de cuidar, tem um jeito de educar,
né, eu posso dizer que a forma que ele educou, por mais que houveram alguns traços que eu não gostei, eu posso dizer que deu certo, afinal estou aqui. Né? Um homem também posso dizer com muito orgulho de mim mesmo, porque não dizer assim, né? E com muita modéstia de que sou íntegro, sou direito, né? Procuro fazer minhas coisas certas. Então, veio do pai e da mãe, né? Por que não dizer isso? Lá atrás, talvez você não tivesse esse olhar, né, Sérgio? A gente, quando é jovem, acha que o pai está sendo carrasco, tá sendo repressor, né? Por exemplo, eu falava também isso nos bastidores. Meu pai me colocou para trabalhar com 13 anos de idade. E sem precisão, né? Não é, botou porque está passando necessidade. Não. Me botou para trabalhar com 13 anos de idade em uma empresa de consertar rádio e televisão. Uma empresa não, uma oficina. E por quê? Porque naquela época, consertar rádio e televisão dava dinheiro. Hoje não, hoje uma televisão quebra, é melhor jogar fora, né? Rapidinho, né? Mas o técnico em consertar rádio e televisão dava dinheiro. Mas o objetivo do meu pai, ele dizia sempre o seguinte, olha, emprego não é casa de ninguém, profissão é. Profissão, quando você aprende, só Deus tira, né? E ele tinha que 13, 14 anos, já tá rapazinho, já é homem, tem que se virar, tem que procurar se virar. Emprego não é casa de ninguém. E a profissão, sim. Porque quando você aprende, só Deus tira, né? Isso é muito interessante. E ele me colocou com 13 anos, aí voltando exatamente aquilo que você falou, que quando os pais fazem, muitas vezes a gente acha ruim, né? E eu achava ruim, afinal eu estava com 13 anos, eu queria brincar, poxa. Né? E aí eu estudava de manhã, trabalhava de tarde, e à noite tinha que fazer o quê? Os deveres da escola. Então, cansava de, às vezes, os colegas chegarem na porta, vamos lá, vamos brincar e tal. E eu dizia, eu não posso, eu tenho que fazer o dever da escola. Mas com 13 anos, né? 13 anos de idade, né? Para mim, naquela época, foi um castigo, né? Foi um castigo. Hoje eu tenho como uma boa educação. Infelizmente, hoje, as novas leis, os homens que nos representam, pode colocar um de nós na cadeia se fizermos isso. Colocar um com 15, 16, 17 anos para trabalhar. Por exemplo, eu recebi na minha porta um rapaz, eu tenho como um rapaz, não tenho como um menino, de 16 anos. Agora vejam, prestem atenção nessa história porque é interessante. Ele falou, Ribamar, eu estou querendo trabalhar. Eu venho de uma fazenda onde meu pai era vaqueiro e eu sei mexer com gado, eu sei labutar com gado. Eu falei, olha, com gado eu não sei, de repente eu posso ver alguém, mas eu estou pensando que ele já tinha seus 19, 18, 20 anos. E aí ele me falou que tem 16 anos de idade. Eu falei, olha, para você arrumar emprego vai ser muito difícil, porque você é de menor. E as pessoas têm medo, têm receio de dar emprego a quem é de menor. Você sabe o que acontece? Tem uma fiscalização para isso? Tem uma fiscalização para isso. E você sabe o que acontece? Esse menino, como muitos chamam, esse que não dá para trabalhar porque é de menor, já é casado. Já mora de aluguel, já tem uma esposa que precisa alimentar, já assume a responsabilidade e não pode trabalhar porque eu não vou dar emprego para ele. Competente naquilo que ele está E eu comecei com 13 anos de idade. Quer ver eu ser um pouco de entrevistador agora? Sim, senhor. Você começou com quantos anos? 14. E você com quantos anos? Olha as coisas como mudaram. E ninguém me causou nenhum problema em dizer, você não pode. Me estimulava a fazer. Sabe? Então, o que está acontecendo nesse, sei lá, mundo, né? Não sei nem se é só o país Brasil. Tá tudo maluco, cara. Tá muito estranho. Tá tudo maluco, tá tudo doido. Né? Então, voltando de novo à questão de ir ou ficar em Itabuna. Se trabalhar, dá certo. Se trabalhar dá certo. Seja com salário mínimo, seja com mais, você vai sobreviver de fome e você não vai morrer. Você diz assim, e se trabalhar, dá certo. Se trabalhar para poder enfrentar as situações, né? Outra coisa que eu ouvia muito do meu pai, falando em relação a trabalho, né, em relação a emprego, onde emprego não é casa de ninguém, mas profissão sim, né? Ele dizia também o seguinte, olha, pode faltar emprego, mas trabalho não, né? Você vai procurar um carro para lavar, vai tomar conta de um carro, vai procurar... Trabalho não falta. E se você trabalhar, você recebe, né? Alguém vai lhe pagar pelo que você faz. Então, eu cresci ouvindo isso.
Eu segui esse roteiro, né? E me endureci um pouco em relação a isso, sabe? Essa questão do me dê, me dá, eu quero. Eu me endureci um pouco sobre isso. Com as sabe? pessoas? Com as você pessoas, fala com as pessoas de eu preciso, eu quero, então toma. Não. Tá precisando por quê? Né? É saúde, realmente não está encontrando um trabalho. Tem tudo isso. Ele tem essa tudo paciência mesmo, porque esses dias eu estava conversando com ele e uma pessoa, um pedinte, uma mulher encostou e ele deu a oportunidade dela falar. Ela ali com a boca do tetá e tal, e ele, o que é que a senhora quer? Quando ele viu que não ia render aquilo ali, então tá bom. Eu olhei e falei, cara, ele deu a oportunidade, porque o outro teria dito, bora saindo aqui. Eu achei aquilo ali interessante. Isso aí, minha filha, eu já ouvi algumas pessoas humildes, né, que são muitas vezes até discriminadas por cor, né? Tem tudo isso na sociedade. De alguns deles me pararem e dizer, olha, parabéns pela sua filha. Pessoas humildes. Sua filha é muito educada. Porque assim como eu aprendi, né, eu também ensino para ela de que seja pobre, rico, gordo, magro, preto, branco, feio ou bonito, tem que haver o bom dia, tem que haver o boa tarde, tem que haver o ouvir para saber o que é que a pessoa quer. Agora, se tomou ousadia, se não me respeitou, vai ouvir a altura. Tem aí os parâmetros. Tem né? esses parâmetros. É o famoso é dando que se recebe, né? É dando que se recebe. Claro que você não vai se igualar a uma pessoa que não teve a oportunidade de ter o mesmo nível de educação, o mesmo nível de paciência, né? Mas ela tem que ter, sim, por obrigação, seja educada ou não, né? A integridade de falar com você. Se for grossa, tem que, né, Eu receber quero a altura. saber o seguinte, meu amigo. A gente sempre quer saber, né? Sim. Aquele momento lá de... e sair de lá. Todo mundo passa por isso, né? Situações na vida, passa de âmbito sim. emocional, profissional. Passa. Vamos lá, vamos contar um pouco da minha história, né? Por favor. Eu sou filho de casais separados, tá? Minha mãe e meu pai se separaram, eu tinha 10, 11 anos de idade, né? E de lá para cá, nesse período, como eu falei, trabalho desde cedo porque meu pai me colocou para trabalhar, eu não quis mais parar de trabalhar. Mesmo eu não tendo mais o pai para dizer, você tem que trabalhar. Olha aí. Você está internalizado. É isso, olha aí a atitude do pai quando a gente pensa que é um castigo, tá? E daqui a pouco passa a ser um ponto positivo. Eu já não queria mais ficar parado. Ô Ribamar, o que é que muda para você, se olhar hoje, ser filho de pais separados? O que é que muda no contexto? Olha, muda, eu vou dizer o porquê. Eu vou dizer um pouco por nós homens, né? Eu vou dizer por nós homens pelo fato de que eu vejo mais os homens fazendo isso, tá? Até porque eu casei, é a única esposa, né, que eu tenho, casei, continuo casado até hoje, tenho uma filha. Mas o que eu já observei, por isso que eu estou falando por nós homens, é de que quando se separam, parece que o pai deixa de ser pai, uma boa porcentagem. É por isso que tem aquele velho ditado, né? Mãe é mãe. Porque ele vai para um outro casamento. Isso, ele vai para um outro casamento e já não tem mais aquela, sabe, aquele afeto, Mas aquela... é difícil pro filho, entendeu? É difícil, Eu Eu passei por difícil, tudo claro. isso igual o senhor. Não é verdade? Eu sei. A gente sente isso, tá? A gente sente isso e você pode observar que é a maioria dos homens. Mas você maioria se dos trabalhou homens. em relação a isso? Ou você também se trabalhou em relação a isso? O fato de ser... Sim, Tem porque que fazer um trabalho interno muito grande. né? porque houveram mudanças, né? E quando há essas mudanças, há um impacto dentro de você. Eu discordo muito quando as pessoas muitas vezes se desviam de bons caminhos E coloca isso sendo- como culpa, como, porque eu sou filho de pais separados, então eu fui ser assaltante, eu fui ser arrombador de casa. Nada disso. Desculpa, né? Nada disso. Desculpa de quem realmente não quis trabalhar, de quem não quis procurar um bom E caminho. vencer a si mesmo. Exatamente. Eu posso dizer porque eu conheço os dois lados. Eu quero saber isso. Eu conheço os dois Essa lados. história eu quero saber agora. Eu conheço os dois lados, porque eu estudei em escola pública, tá?
Eu vi droga chegando em minhas mãos, né? Eu vi pessoas me influenciando para fazer o errado, né? E eu já não tinha mais o pai ali junto com a mãe para dizer, meu filho, você estava aonde? Né? Porque chegou a essa hora. Você sentia falta dessa Sim, referência? claro. Pudesse lhe orientar? Claro, eu só estava ali com a minha mãe, claro. Minha mãe tinha esses cuidados, mas cadê? Né? O amigo sabe do que eu estou falando. Eu não tive nem mãe nem pai para dar essa orientação. Eu aprendi Olha com o aí. mundo, Mas né? sempre tem Olha alguém, aí. um Porrada. irmão, né? O seu irmão, o irmão, ou alguém que acaba assumindo esse papel, né? Uhum. Não dá pra ficar sem nenhuma referência, né? A referência tem. Sempre tem. A referência era o meu pai. A referência, eu digo era porque ele faleceu, né? E é a minha mãe, porque está em vida, né? E a referência era... Mas quem supria isso? Essa identidade do pai ali, pra poder lhe ser uma referência, né? Continuava sendo ele. Mesmo ausente, mesmo ele com outra família, né? Ecoava a mensagem dele. Eu sempre tive receio de um dia eu, tipo, ser uma negatividade, né? De dizer, poxa, meu filho fez isso. Então, nos momentos que vinham essas situações, você colocava na frente a imagem do pai. Será que meu pai Do aprova pai isso? e da mãe. Do pai e da mãe, com certeza. Com certeza. E é impressionante como muitos filhos que fazem coisas erradas não conseguem colocar isso, por mais que sejam pais separados, né? Por mais que também não tenham um pai ou uma mãe presente. Porque, independente de pai e de mãe, a gente tem que traçar o caminho certo, né? Claro. E eu procurei isso. Repito, mesmo estudando escola pública, eu digo escola pública porque muita gente diz isso, né? Ah, porque escola pública não ensina tão bem. Ensina sim, ensina. É o querer da pessoa, né? É o querer, é o buscar, é o dizer, não, eu quero ser gente, eu quero poder trabalhar, eu quero poder ter uma família, eu quero poder ter uma vida digna. E nessa idade aí de adolescente, qual era a sua meta? Minha meta de adolescente era ser independente. Vem mais uma história aí, uma história interessante. Então vamos deixar ele contar. É uma história interessante. É uma busca assim que... É, exatamente Muitos nessa querem, pergunta, né, qual era a essa minha meta independência. como adolescente? A minha meta era ser independente. Eu falava também nos bastidores ali, conversando com a amiga, de que na época que eu trabalhava e que eu já não passei a trabalhar em emprego, né? Eu procurava buscar trabalhos que fossem autônomos. Você já era um empreendedor, já tinha um DNA de empreendedor? Tipo vendas, né? Buscar algo que fosse ganhar mais do que o salário, ou que não ganhasse nem um salário, mas que buscasse algo para amanhã ou depois ser meu, aquilo ser meu, né? Quer ver algo? Ó? Eu só tive uma assinatura na minha carteira de trabalho. E na época que eu tive essa assinatura, eu era de menor. Eu tinha 15 anos, salvo me engano, 14, 15 anos. Programa Bom Menino. Prefeitura Municipal de Itabuna, na época de Ubaldo Dantas. E por que o nome do projeto Bom Menino? Eu, como empregador, eu poderia dar emprego ao de menor, porém que ele trabalhasse só um turno, afinal, outro turno, de manhã ou à tarde, ele teria que estudar, e ele seria remunerado só com meio salário mínimo. Lembra disso, desse projeto? Lembra disso? De Então, foi ali que a minha carteira foi assinada, em uma gráfica que eu trabalhei em Itabuna, na Avenida Itajuípe. E não tinha nada disso, né? E não tinha nada disso. Essa questão de não ter um emprego com carteira assinada, eu fui muito cobrado, muito apontado por minha mãe. Claro, eu sabia que era algo assim meio que preocupante da parte deles, né? Por minha mãe e meus irmãos. Onde eles diziam o seguinte: ah, você fica trabalhando aí sem carteira assinada, e aí para se aposentar, como é que vai ser? E se por acaso você se acidentar, como é que vai ser? Você tem que ter uma carteira assinada, você tem que ter um emprego. E eu sempre ali buscando ser independente. Isso é coisa nossa. Lá nos Estados Unidos tem isso não. Né? Dessas coisas não. Os anos passaram. E foram muitas raladas de lá para cá. Né? Muitas, muitas. As histórias aqui daria certamente um filme ou uma novela. Resuma aí. Mas eu vou tentar resumir. E vou chegar nesse ponto principal dessa história, né? Que foi do ralar e chegar. Eu cheguei eu trabalhei na rádio, jornal de Itabuna, né? E da rádio eu sempre trabalhava durante os outros horários, né? Eu trabalhava com publicidade e também trabalhava com outros setores. Nunca procurei ficar com uma coisa só.
sempre gostei de ter cartas na manga. Eu sempre tinha receio, poxa, se um dia isso faltar, né? Eu preciso me virar de outra forma. Você era vendedor também? Eu era vendedor também, vendia, né, alimentos de marcas, né? De marcas para supermercado, Eu digo mercearia. enquanto você falou que publicitário, então... E também publicidade. Locutor. Radialista. Era o vendedor... E vendia publicidade. Isso, nesse Exatamente. Então, e se passaram longos anos, Rivamar tendo uma carteira de trabalho com uma assinatura ainda de menor. E quando eu comprei a minha primeira empresa, logo poucos meses eu comprei a segunda empresa, né? E foi algo assim que aconteceu quase que, eu diria uma coisa extraordinária, fora do comum, tá? E que tem uma resposta para isso, que eu vou lembrar a vocês e vou dizer a você que está nos assistindo qual é o segredo de tudo isso, pelo menos no meu ponto de vista, tá? Eu entrei na empresa, já tinha comprado a primeira, com poucos meses comprei a segunda, né? E a minha secretária falou bem assim, Rivamar, tem uns documentos lá dentro do escritório para você assinar. Eu disse, que documento? Ela, vai lá, tá lá em cima da mesa. E quando eu entrei, tinha, salvo me engano, 11 ou era 12 carteiras de trabalho para mim assinar. Aí é que está realmente, né, a pegada da história. Um jovem, né, que foi apontado, que foi cobrado, que foi lembrado, né? Olha, se você não trabalhar com carteira assinada, né, você pode não se aposentar. E eu estava ali, diante daquela situação. diante de 11 ou 12 carteiras de trabalho para assinar. Eu me emocionei, né? Mas a empresa Eu era me de derramei. quê? Hã? A empresa era de quê? A empresa era a loja de produtos naturais. Já a loja, né? A loja de produtos naturais. Era a primeira e a segunda que eu tinha comprado. E ali eu me emocionei, né? E a secretária, ué, você está emocionado por quê? Aí eu comecei a contar a história para ela. Eu falei, olha, eu só tenho uma carteira. E que, por sinal, não vale mais nada, assim, judicialmente falando. Sentimentalmente falando, sim. Até hoje, eu tenho essa carteira guardada, né? Mas judicialmente não, porque tem lá escrito nela, olha, a partir de tal data, assim, assim, essa carteira já não vale mais nada, você tem que conseguir outra. Afinal, era de menor, né? Então é isso, é a busca, né? É a busca. Mas você deu um salto aí, né? Já foi de 14 para o empresário com quantos anos? Locutor, depois empresário. Mas essa passagem de lá para cá, sempre com uma certa independência. Sim. Sempre buscando fazer o meu melhor. Exemplo, com muita modéstia que eu vou falar, mas em todas, sem nenhuma vírgula, todas as empresas que eu passei, como vendedor, eu era o melhor vendedor. Com certeza. Na própria Rádio Jornal de Itabuna, quem mais vendia publicidade era Rivamar Mesquita. E o que ele motivava isso? Porque Cara, a vontade de... a coisa, o tino de liderança, de competitividade. Isso. Ou de fazer o melhor por fazer o melhor mesmo para... Eu acho que a busca, né? É você buscar. Buscar ser melhor, buscar fazer bem feito, buscar conseguir. Não era ser melhor do que o outro. Não. Né? Muito pelo contrário, porque que eu buscava ser bom faz. naquilo que eu fazia e procurava ajudar. Né? Procurava ajudar quem buscava ajuda. Né? Tipo, rapaz, eu estou com dificuldade nisso, pronto, vamos por aqui, vamos comigo. Isso é nobre, né? Mas sempre procurando buscar. Eu acho que o segredo é esse. Você procurando buscar e fazendo bem feito, você consegue. E como é que surgiu esse nome, Bom Sabor? Então, na realidade, Baratão dos Naturais foi as primeiras lojas que eu comprei. Veio a ideia de um amigo, tá, que eu digo que ele foi uma das portas abertas para mim. E aí eu vou falar agora para vocês qual é o segredo de tudo isso, tá? De ter sucesso, de ter vitória. É algo que eu acredito, tá? E que eu procuro passar para muitas pessoas. Pilares, né, eu estou tendo a oportunidade, talvez, de dizer isso para, quem sabe, milhares de pessoas que vão assistir, vale, tá? Que é o segredo, a base, para se conseguir bênçãos. Seja dizimista. Seja dizimista. Dizimista. Eu sou dizimista e ofertista há mais de 10 anos. Tá? E quando eu passei a ser dizimista, e com um detalhe, eu não tenho religião. Não tenho religião. E
como é que é isso? Ser dizimista sem ter uma religião? Todo mundo pergunta isso. E é bem interessante. Eu, quando vou para a igreja, me dá sono, tá? Eu começo a abrir a boca. Me dá desimpaciência. Interessante, né? Sou realista, tá? Mas sou muito fiel a Deus. Muito fiel. Duvido alguém que tenha mais fé do que eu. Pode ter igual. Até porque no dia que eu achar que você ou você tem mais fé do que eu estou demonstrando minha pouca fé. Que é força espiritual, né? E como que eu sou dizimista e ofertista? Porque eu creio que há um Deus existente. E nas palavras que eu conheço, até onde eu conheço, eu sei que a casa dele precisa de mantimentos. Porque enquanto eu abro a boca por estar na igreja, me dá uma desimpaciência, porque na maioria das histórias são histórias que eu já conheço, são histórias que eu já ouvi. Tem muitos que precisam dessa casa. Sim. Que estão na prostituição, que estão nas drogas, que estão nas bebidas. Né? E essas casas precisam de alimentos. Sim. O que é o alimento? É o alicerce para subir, né? Para crescer. E tem várias igrejas na região e fora da região, que está lá o meu tijolinho, tá? Que eu tenho o maior orgulho de saber que ali está o meu tijolinho, né? E que eu sei que aquelas casas estão salvando almas. É tipo assim, no espiritismo, eles vão dizer, fora da caridade uma salvação. Em outras, é a mesma coisa, só que com outro, né? Uhum. Você chama dizimista, mas é servir a causa, servir o próximo, buscar servir uma instituição, e é isso que você fala? Eu acho que anda de mãos dadas, né? Porque se você ajuda a casa de Deus, que por sua vez vai ajudar pessoas que estão perdidas, há um elo, né? Há uma corrente. Sim. Né? E o propósito é esse que você diz, olha, eu busco ajudar porque ele é um ponto de luz para quem precisa. Quantas vezes a gente ouve em depoimentos de pessoas de dizer, olha, eu estava perdido, eu estava no fundo do poço e eu fui para tal igreja, né? Determinada igreja, e me tiraram do fundo do poço. Isso é muito forte, sabe? É pessoas que estavam na miséria, que estavam no alcoolismo, nas drogas. Isso é muito forte. Né? E as pessoas se transformaram em empresários, ou independente de ser empresário, não vamos falar aqui só em fortuna, se transformaram em gente, em pessoas. Então isso é muito forte. Realinhar, né? E a pergunta, valores. Você não frequenta a igreja, você não tem religião e é dizimista, como assim? E para onde você devolve, né, o seu dízimo? Para quem você dá as suas ofertas? Porque dízimo eu não estou dando, eu estou devolvendo o que é de Deus. E oferta, aí sim, eu estou dando, é aquilo que o meu coração manda. Então, as igrejas que eu devolvo, e você que está assistindo agora, e vocês que estão aqui me entrevistando, se um dia pensarem em ser dizimista, orem a Deus. Sempre. Peçam a Ele uma luz para dizer qual a igreja para você devolver o seu dízimo. E eu duvido você não receber essa resposta. Eu duvido, eu já falei isso com alguns amigos e eles já tiveram a resposta. Né? Tem cantores famosos, colega seu, que fez isso e teve a resposta. Né? Então, quem está falando aqui não é nenhum, né, crente, pastor. Não, a gente percebe. Estou dizendo, eu não tenho religião. A gente percebe que você não está falando isso por uma... Você é espiritualista. Né? Por uma... Não, espiritualista, sim, porque eu acredito, né, em um Deus maior, no Espírito Santo. E vamos lá, quando você fala isso, não chega para mim de uma maneira demagoga, entendeu? Ou de uma maneira a querer angariar capital, Não. sabe? Ou político, ou qualquer que seja. Eu percebo que você fala com verdade. E quando você falou dízimo, porque a gente tem isso também, né? Os termos são muito alinhados a determinados lugares, né? Mas depois você organizando a ideia, falando mais, eu falei, não, eu estou entendendo o que ele está dizendo. E, tem igrejas que eu devolvo, Juazeiro do Norte, né? Esses dias eu recebi de um amigo, que por sinal era proprietário de uma das lojas do Baratão dos Naturais. Ele fez uma filmagem e tinha uma senhora do lado dele e falou, amigo, olha só, aí ela nem me conhece, nunca ouviu falar em mim. Minha amiga, você está orando por quem? Ela olhou no papel e falou, Rivamar Mesquita, Juazeiro do Norte. Interessante isso. Né? Então, isso como é que muito... despertou isso? Alguém falou para você? Ou Não, na realidade, desde a época até de solteiro, eu sempre sonhava, né, muito forte, mas eu pensava em ser dizimista.
Até porque eu já tinha ouvido, talvez, provavelmente, não talvez, mas provavelmente, alguém falando do dízimo, eu achei muito interessante. Né? E por que que eu chamei a atenção muito de quem está me assistindo agora, nos assistindo e de vocês? Porque eu tive a resposta. Porque eu tive a certeza. E eu não procurei ser dizimista porque eu estava na pendunga, como diz do popular, né? E queria que Deus me levantasse financeiramente. Não, porque Ele conhece os nossos corações. Sim. É porque eu já tinha essa vontade. Né? E sempre passava a não ser porque tinha algo para pagar. Sempre Tinha algo para pagar. passava a não ser, você falou? Pensava em ser dizimista sim, e sim. não passava a ser dizimista porque tinha algo para pagar. Nunca sobrava o dinheiro que é do pai. Eu tenho essa impressão, às vezes, com algumas, de um certo abuso. Né? Me dá essa impressão. Eu tinha essa impressão. Eu tinha essa visão. Eu pensava o seguinte. Eu dizia, caramba, rapaz, a gente vê tanto pastor ladrão. Porque tem. Não é isso? Né? Tanto padre, né? Assim, que eu não vou dizer aqui para não estar né, levando má fama para ninguém, mas a gente sabe que tem. Sim. Né, os bons pastores, os falsos profetas, e eu dizia, caramba, eu vou estar devolvendo meu dinheiro para esses caras estarem curtindo. Mas depois eu comecei a cair na real de que se eles fizerem isso, eles vão pagar. Sim, é a consciência, né? É a consciência de cada um. Consciência E não- a minha parte eu estou fazendo. Sim. Agora, eu disse que ore a Deus, que Deus vai dar a resposta qual igreja você deve devolver. E Ele tem me dado essa resposta. Pois você fala esse termo, devolver, né? Interessante, Devolver, né? porque que não é você meu. já recebeu É dele, muito, é né? dele. E quando a gente devolve de bom coração, tanto que nas minhas contas, quando eu vou devolver o dízimo, eu digo, caramba, mas está tão pouco. Porque eu me sinto muito abençoado. Muito abençoado. Não me falta nada em Você cima tem daquilo esse que eu olhar quero. de enxergar o que você já tem gratuitamente, agradecer todos os dias. Sim, E sim. tem gente que só olha o que Tanto não que tem, eu né? puxo muito a orelha de pessoas que eu conheço e que oram muito, né? Que se dizem até cristãos. Eu brinco muito com eles, eu digo, pô, vocês são pidões pra caramba, velho. Porque, sabe, tudo é Deus, sabe? Só pede. Tudo é Deus, só pede. Graças a Deus. Deus. Para com isso. Vamos agradecer. Vou pedir mais o quê, pelo amor de Deus? Pedir o quê mais? O que vier é lucro. O que vier é lucro. Eu tenho o quê para pedir mais a Deus, pelo amor de Deus? Mas isso compõe a prosperidade e a riqueza. Quando você consegue ter olhar daquilo que você já tem, que é a vida e a natureza, tudo que oferta pra gente, né? Uhum. Então quando você diz assim, devolver, você me fez ter um olhar. Por isso que a gente diz, né, que no Senhor Talk Show a gente aprende com o outro, compartilhando, né? Ele me trouxe As outra vivências, né? perspectiva do que é esse dízimo, do que é esse devolver, né? Que eu não tinha essa perspectiva aí que você está trazendo. Olha, às vezes a gente sonha em ter, né, muito cedo. Muito cedo. E assim como eu fui um jovem, vocês também de querer, quem não queria ter uma moto nova, um carro novo, ou mesmo que usado. Um jovem pensa nisso, né? Tudo E daqui a pouco ter sua casa para sair da casa dos pais para ter sua vida própria, tudo, enfim. E eu sempre digo que Deus me colocou tudo no momento e na hora certa. Porque talvez se eu tivesse ganhado lá atrás aquilo tudo que eu almejei, eu não teria a sabedoria de fazer render ou continuar com aquele projeto que Deus teria me determinado. Porque a gente almeja, né? Muitas vezes tem, mas não sabe administrar, não sabe segurar aquilo que Deus deu, né? Então, nada melhor do que na hora e no momento certo. Teve uma pessoa, tu conhece, Danilo da Chame Pedreira? Não. Já ouviu falar Conheço, dele? Danilo é uma Danilo. figura muito interessante. Conheço ele. Encontrei com ele na padaria. Eu tô fazendo isso aqui pra ele vir fazer o talk show, né? Mas ele fica, não sei. Aí você pode ser um intermediador disso aí. Ele falou uma coisa bem interessante, cara. Ele falou, meus filhos estão já formando na faculdade, mas eu já tô doido pra que eles saiam daquilo ali. Porque aquilo ali não dá uma educação financeira, uma educação psicológica, valores. E é isso que eu quero para o legado, para a dinastia Danilo, né? Eu quero transmitir isso para meus filhos, que eu já venho fazendo isso para meus filhos. Como é que é isso com sua filha? Como é que você conversa sobre isso com sua filha? Eu sempre deixei ela muito à vontade, né? Eu tenho algumas lojas de produtos naturais, como muita gente sabe, e eu sempre coloquei para ela,
Eu digo, olha, o que é meu é seu. É meu, é seu e de sua mãe. É nosso. Agora fique à vontade. Você quer administrar isso futuramente? Ou você quer partir para uma outra questão de sobrevivência, de independência? E minha filha eu sempre trabalhei muito com ela a questão do eu só vou aonde eu posso, tá? E agora que ela saiu, ela, por sinal, começou a estudar ontem, já na faculdade, né? Graças a Deus. O que ela está fazendo? Medicina, né? E ela queria fazer medicina, olha só como foi bem trabalhado isso nela. E ela escolheu fazer odontologia. Aí você vai falar, ué, como é que é isso? Ela queria fazer medicina e escolheu fazer odontologia. Preocupado no financeiro do pai. Porque a gente sabe que medicina é muito caro. É muito caro, né? E eu via isso. Ela, não, eu quero, ô pai, não serve, aí serve, dá pra mim fazer odontologia. Eu digo, olha, eu já vi você, em outras palavras, falando de medicina. Eu digo, olha, a gente aperta o cinto um pouquinho e vai daqui, vai daquela e você consegue sim. Aí ela, pai, será que dá mesmo? Dá. Realmente é o que eu quero fazer, medicina. E está fazendo medicina. Começou ontem, né? Mas porque foi trabalhado isso nela. Então, tipo, você quer fazer o quê? Porém, vá em cima das condições. Mas, vou lhe dizer, não vou dizer que é raro, mas situações assim, o filho não quer compreender, não. Não quer compreender, principalmente filho único. E ela é filha única. Isso aí é de grande valor. É um exemplo de que a educação, sabendo educar, dá certo. Com certeza. Eu fazia questão de levar minha filha no shopping, pequenininha ainda. Eu soltava ela no shopping e ela era proibida. Proibida é a palavra que o pai pode proibir, né? O pai, a mãe também. Não toque nada. Brinquedo, sessão de brinquedo. Olhe, mas não toque. Ela botava as mãozinhas para trás e ficava observando, né? Às vezes os olhinhos brilhavam e ia pegar na boneca. Opa, observe, mas não toque, não é seu, tá? E uma vez eu fiz uma prova com ela em cima daquilo que eu trabalhava. Eu e a mãe, claro, trabalhava. Por ser filha única, o meu receio, o meu medo era de transformar em muitos filhos únicos que eu vi por aí. De dar calandu, porque eu quero e por ser filho único, fazer à vontade. Eu digo, não. E esse trabalho que eu sempre fiz com ela, juntamente com a mãe na educação, eu quis dar um presente para ela. Economizei bastante dinheiro e comprei aquelas motinhas que anda sozinha Economizei um bocado para comprar aquelas motinhas que era carinha, que era danada. E, por sinal, comprei no shopping. E soltei ela. E eu sabia que ela ia para a motinha. Por quê? Porque ali na Beira-Rio, naquela praça Camacan, eu não sei se vocês lembram, tinha um homem que alugava aquelas motinhas. E eu sempre a levava para lá para alugar a motinha e ela andar. Então eu sabia que ela ia buscar a motinha. Só que eu já fui na intenção de comprar para ela, né? E eu falei, olha, hoje, eu não sei se foi aniversário, se foi dia das crianças, mas, se não me engano, foi dia das crianças. Eu digo, hoje eu vou lhe dar um presente. E vai ser o presente que você escolher. E ela? Soltei no shopping, ela saiu correndo, pequenininha. Foi para onde? Pra motinha. Aí pegou na motinha, pai, eu quero esse e tal. Aí eu trabalhei aquilo que... Falei, filho, eu não posso. Eu não posso. Escolha uma bonequinha, escolha algo menor, porque papai não pode comprar esse presente. Não fez cara feia. Não deu calandu. Você estava testando para ver como é que ela ia. Não deu calandu. Não resmungou. Ela saiu da motinha, aí saiu olhando com a mãozinha para trás, as bonequinhas, e me escolheu uma boneca feia, cara, que eu digo, meu Deus, como é que escolhe? Uma boneca do olhão. E escolheu uma boneca do olhão, e não é que ela procurou a mais barata, né? Porque ela gostou da boneca mesmo. Né? Ela, papai, eu quero essa. Eu digo, pois então, você vai ganhar a boneca e vai ganhar a motinha, porque soube se comportar. Porque você entendeu. Mas era assim, seu pai contigo, sua mãe tinha essa mesma Não, maneira? nessa pegada não, mas não nesse ritmo, né? Mas meu pai sempre passou assim, de que só podia dar com condições. Isso já é uma repercussão do DNA. E também pelos espelhos, né, que eu via, de filhos dando calandu, né, de chorar a toda altura, de gritar com o pai e com mãe, porque queria determinado presente, né?
E eu não queria isso para minha Tu filha. acha que falta isso hoje na sociedade? Demais, saber limite, saber como administrar isso com o demais. filho? Eu estou muito preocupado com a questão futura dos filhos de hoje. Né? Eu, como terapeuta holístico, por exemplo, eu estou preocupado com as crianças que vão se transformar em adultos doentes. Né? Nós estamos aí com crianças que estão com celular, à torta e à direita, de manhã até à noite praticamente, tá? Altamente viciados. Nossa época a gente brincava de pega-pega, bola, polícia e ladrão, esconde-esconde. As crianças de hoje é no celular. A imaginação fluía, né? Estão sendo crianças hoje que estão ficando atrofiadas aqui e aqui. Não usa mais imaginação? Que é do ter e tédio, né? A gente fazia os nossos próprios carrinhos, né? Tudo, A nossa própria fluía. pista de brincar com carrinho. As crianças hoje estão brincando de carrinho aonde? No celular. Mas peraí. Você falou terapeuta holístico? É Holístico, isso mesmo? Ih, terapeuta holístico. Você ouviu isso? Na realidade, é como eu falei, eu sempre me preocupei em ter cartas na manga, né? Sempre me preocupei em ter cartas na manga, sempre busquei algumas coisinhas. O programa de rádio que eu tinha era 4 horas da manhã. 3h30 da manhã eu acordava todos os dias. Vocês assistiram aí, vamos lá? Mas falava Esse dessas programa- terapias? Não, era um programa sertanejo, eu diria um programa de um pouco de tudo, notícia, música sertaneja, entretenimento, participação do ouvinte, era um pouco de tudo. E nesse programa, ao sair 6h10 da manhã, que acabava o programa, eu não ia para casa dormir. Né? Eu não ia para casa dormir, eu ia procurar outras coisas ao que fazer. De autoconhecimento, De trabalho, de busca financeira, tudo, Sim, enfim. sim. Né? Eu tenho uma passagem também bastante interessante, que faz parte da história. Eu morando, já casado, eu sempre gostei muito de cavalo, né? De cavalgar, e eu comprei um bom cavalo. Aí segurei mais, fazendo economia daqui e da colar, comprei um trailer de botar o cavalo, né? E, de certa forma, um bom carro. Mas tudo isso com muita dificuldade, sabe? A gente que trabalha, que se rala para ter, né? E um vizinho discutiu, brigou feio com o outro. Porque em um final de semana, né, quando eu pude montar o meu cavalo, eu peguei o carro, atrelei o trailer. Olha só a imagem, né? Parece a imagem de Barão. Eu peguei o carro, botei o trailer, tava lá esse vizinho, alguns outros, num barzinho bebendo. E eu de cá falei com ele, e aí pessoal, beleza, tudo bem? Vem cá tomar aquele negócio todo. Eu disse, não, que eu tenho que ir pra Buerarema, eu vou montar o cavalo lá e já tô atrasado. Atrelei, aí tirei meu cavalo da baia, que era do lado da minha casa, botei em cima da baia, repito, um cavalo muito bom, bonito, que eu ralei muito para poder comprar. Botei no trailer e saí com o carro. E ali aconteceu uma discussão feia entre vizinhos. Porque um falou assim, rapaz, esse cara radialista, né? Trabalha na rádio jornal, e a gente não vê radialista ter um carro desse, ter um cavalo desse, ter um trailer desse, né? Tem coisa aí, né? Aí o outro vizinho, que conhece um pouco da minha jornada, falou assim, rapaz, você não tá sabendo não? Eu, não. O Mamá tá traficando, cara. Sério, tá traficando e tal. Pai, eu sabia e tal. Mas o vizinho jogou pra ver qual fisgar é. ele, né? Falou, rapaz, toma vergonha em sua cara, rapaz. Sabia. Ninguém aqui nunca ouviu falar que Ribamar deve nada a ninguém, nunca fez nada de errado. Não, rapaz, eu tô dizendo nada, não. Tá. Você está insinuando isso, que o cara provavelmente está traficando, está fazendo algo de errado. Você sabe a hora que ele sai para trabalhar? Você sabe a hora que ele chega do trabalho? Você sabia que muitas vezes ele não vem nem meio-dia para trabalhar, porque ele pega direto trabalhando? Você já comentou isso? Quer dizer, então é algo que é para a gente parar para pensar quando a gente vê alguém tendo as coisas e que muitas vezes acha que conseguiu da noite para o dia, que conseguiu fácil. Ninguém Então, estou sabe. colocando só como exemplo, sabe, do que eu vivi? As pessoas pensam que sabem da outra e julgam a outra a seu bel prazer. E não tem ideia do sabor de merecer as coisas. Você que sabe o sabor de merecer. E você, Sérgio, quantas situações aconteceu contigo de as pessoas também julgarem e dizer, olha, é isso por isso, mas não sabe do sol da pessoa. Exatamente. É fácil, né, falar, né? Mas eu quero saber desse terapeuta holístico, ele não revelou ainda, né?
Eu quero saber que terapeuta holístico é esse Quando aí? eu falei para Qual é a vocês, área? quando eu falei para vocês que o amigo, né, Carlos Barreto, foi uma das portas abertas quando eu passei a ser dizimista. Isso há mais de 10 anos atrás. Tá aqui, Carlos Barreto? Ele está hoje em Juazeiro da Bahia, que é exatamente esse que eu falei, que fez a filmagem da mulher que estava orando por mim lá em Juazeiro sem me conhecer. Tá? Isso porque a igreja pediu oração para mim aleatoriamente, vamos dizer assim, né? Tipo, olha, tem um irmão que ajuda a igreja, vamos orar por ele. Que bom isso, né? E Carlos Barreto, ele fez uma pesquisa, ele fez essa pesquisa, tá? Ele colocou 2 rapazes e uma moça, foi 2 moças e um rapaz, não sei, e saiu nos bairros procurando saber, ele queria saber aonde investir o dinheiro, tá? Qual o programa de rádio mais ouvido. Na pesquisa dele, e ele revelou isso em vários programas de rádio, o nosso programa da manhã era o mais ouvido do rádio AM de Itabuna. Ele não me conhecia. E eu vindo de Itabuna, ele ligou para mim. Ali foi Deus abrindo uma das portas para mim, como dizimista. Isso eu creio. E ele me ligou, eu vindo de Ilhéus. Ele, olha, você que é Ribamar, eu queria falar contigo, eu tenho uma propaganda para fazer com você. E eu falei, tá, encontrei com ele na Bebesuco. Vamos fazer propaganda aqui da Bebesuco. Foi lá que eu encontrei com ele. E ele me mostrou um produto, que muitos de vocês certamente ouviram falar, que é o Amargo. Produto Amargo. Ficou quase a nível nacional. Ele fez um excelente trabalho com o Amargo. Então, é um chá pronto, tá? E lá ele me apresentou esse produto. Que serve para... Isso, digestão, tudo, enfim. Produto Amargo, nome estranho, né? E aí ele me falou, cara, eu fiz uma pesquisa, parabéns, seu programa deu primeiro lugar, com X% em cima do segundo, muito bem ouvido e tal. E eu queria fazer um comercial contigo. É um produto. E me mostrou esse produto. Falei, cara, Amargo, não tinha um nome mais bonito, não. Ainda brinquei com ele. Já deixa o cara ser Ninguém gosta de produto amargo. E ele até falou, olha, você lembra que os nossos avós tinham a mania de dizer, olha, o produto amargo, o chá amargo é o que faz bem, né? Então ele colocou isso. Eu falei, então tá bom. E aí ele começou a me falar desse produto. E pediu para me experimentar. Cara, eu não cuspi para não ser mal educado. Era mais do que amargo. Travou-se. Não fala que fel é amargo, nunca tomei, não sei. Amarga demais. Amarga porque até hoje existe esse produto. E eu, cara, esse produto é muito ruim, cara. Você me desculpa, ele é muito ruim. Ele é ruim, o sabor dele é ruim, mas faz bem. Faz bem, é um produto muito bom. E aí começou a me contar a história desse produto, né? Tá bom. Como eu conheci a história através dele, eu levei o texto dele para o rádio, tá? Comecei a fazer a propaganda desse produto e as farmácias começaram a me ligar. Eu trabalhei com remédio, mas as farmácias, muitos sabiam quem era Ribamar. Conseguiram o meu contato, começaram a ligar para mim. Ribamar, esse produto que você está fazendo comercial, cadê o vendedor? O vendedor não vem na farmácia e o povo está procurando. Mas era pela propaganda ou pela pelo propaganda? efeito que as pessoas já estavam Nada, tendo? pela propaganda, pela credibilidade que veio de Odilon para Ribamar, um programa bem ouvido, Certo. um programa que as pessoas ouviam e Mas o acreditavam. produto em si, ele trazia um resultado benéfico. Segundo ele, sim, eu acreditei, porque ele me falou, sabe, que ele é terapeuta holístico. Esse Carlos Barreto é terapeuta holístico. E ele que me incentivou a fazer o curso. E quais os cursos que você agrega na terapia holística? Produtos naturais. De produtos naturais. Trabalhar... Agora você vê como é que são as coisas, né? Eu não imaginava, eu achava que ele tinha montado um negócio, enfim, quero entrar nesse ramo, mas ele tem um entendimento disso aí. Sim, mas foi um segmento em cima dessa história inicial. Bom, as farmácias me ligando, eu liguei para ele. Digo, Carlos, você pediu para mim fazer o comercial... Não foi que você ficou rico, não foi vendendo amargo. Não, mas foi como eu falei, foi uma das portas abertas. Naquela época eu já era representante bancário. Eu fazia empréstimos bancários para aposentados. Teve isso também? Teve também, cheguei lá. Caramba. Mas você vende o amargo lá no Bom Sabor, não? Também, muito bom, produtaço, muito bom. E aí... falou de terapia holística, aí cadê o livro dele aí que você não... Aqui, ó. Cara, tem 2 livros aí. Esse é o Napoleão Hill, já ouviu falar? Sim, Napoleão Hill, o seu direito de ser rico. Aprenda como atrair dinheiro para alcançar a sua liberdade financeira. Todo mundo tem esse direito. E não é pecado.
né? Todo mundo quer ser rico e espero que queira ser de uma forma saudável. E qual é o seu entendimento de riqueza? O que você acha que é riqueza? Qualidade de vida. Não é só o dinheiro. Qualidade de vida, não é só o dinheiro. Faça bom uso. Presente? Com certeza. Ô, irmão, muito obrigado. Muito obrigado. Vou ler com muito As carinho. canecas. Produção tem a camisa dele também aí. Muito Cadê a carinho. camisa? Caneca tá aqui, já tomei, a água ficou muito boa nessa caneca. Boa. Sim, senhor. Então, é esse olhar que a gente tem de que riqueza é algo além do material. Não, é qualidade de Prosperidade, vida, é né? qualidade de vida. Que envolve tudo isso. Ó, eu sempre tive essa visão, viu, de qualidade de vida, mas uma das lições que eu tive em relação a acordar e não trabalhar tanto, né, e procurar mais qualidade de vida foi na Covid. Foi na Covid. Eu tive a Covid, não fui em hospital, nada disso, mas tive receio, tá? Medo não, mas receio de que eu poderia perder a vida porque ao sair da sala para o banheiro eu cansava, tá? E ali em alguns dias, que você com Covid cansando, um dia, 2 dias é uma eternidade, né? E de você ficar o dia todo no sofá, porque a médica dizia, olha, nem conversar você pode para não fazer esforço. Mas atravessou aquilo, né? Graças a Atravessei. Mas nesse período da Covid, eu me perguntei, para que tudo isso? Continuar, não é que eu me arrependo, faria tudo de novo, mas continuar acordando 3h30 da manhã, tendo uma equipe com lojas para poder assumir, tendo mais um programa à tarde, na Interativa FM que eu fiz, né? E algumas outras preocupações, por que não? Né? Então, eu digo não. Vai usufruir Vou de quê, né? começar, né, a tirar o pé do acelerador, colocar o pé no freio, cortar algumas coisas e viver. Com certeza. Ô, Rivamar, o que você acha que mudou assim, para a humanidade? Essa camisa. Depois desse período pandêmico, o que mudou na humanidade? Rapaz, num período pandêmico eu não sei não. Eu sei que a humanidade está mudando para pior. Tá. Pra pior, Tá você mudando acha? para pior, muito pior. E Você digo não para acha? vocês, eu digo para vocês porque eu acredito que nessa sala aqui, a maioria de nós somos conservadores, né? Pessoas que, claro, temos os nossos pecados, os nossos defeitos. Cara, que Deus proteja nossos filhos e nossos netos. Porque Essa é a nossa preocupação. não vem coisa boa aí não, cara. Bem não. Essa herança, né? Eu quando eu casei, eu chamei a esposa e falei bem assim, pai, vamos deixar de assistir a Globo, olha que não tem nada a ver com política, né? Eu sei que já acabou, mas vamos conversar um pouquinho mais né, de coisa. Sim, com certeza. E eu falei, olha, vamos deixar de assistir a Globo? O que é que a gente vai ter com isso, cara? De novela, né? Só ensina o que ensina aí, pelo amor de Deus? Amigo, mas deixa eu lhe dizer uma E a gente coisa. cortou a Globo. Tenha cuidado, porque é o seguinte, eu digo pra mim também. Sim. Porque é uma ideia plantada, admoestando ali, azucrinando pra gente acreditar que essa parte é que impera, que é a maioria do que está acontecendo. Isso é para causar pânico na gente. Existe um movimento também de pessoas que estão com outro pensamento, com outra maneira de ser. É assustador quem está Eu faço parte dessas pessoas. Pronto. Você também faz Isso. parte. Mas sabe qual é? Eu não vou dizer a certeza, não, mas a impressão de uma grande porcentagem que eu tenho dentro de mim é que nós estamos perdendo essa Mas é guerra. a separação do joio do trigo. Nós estamos perdendo essa guerra, cara. Não tem pra onde correr, não. Temos que Só ter Deus. otimismo. Só Deus. Ter otimismo. Porque basta um sopro para Deus, né? Basta um sopro, por isso que eu digo só Deus. Eu não sei, eu acabando com esse mundo e renovando tudo, ou eu não sei onde a gente vai parar. Se Deus trouxe realmente aquela história, né? Eu digo realmente porque eu não sei nem mais o que ou em que acreditar, mas se trouxe realmente aquele vendaval onde se fizeram um barco para salvar meio mundo de gente, ou meia dúzia de gente, o que é que tá faltando para acabar com esse que tá aí, cara? Porque tá demais. É demais. assustador, mas a gente tem que manter essa chama da fé e da esperança, né? Eu tô falando isso, mas claro, ele sabe o que faz. Eu só tô deixando uma pergunta no ar, né? O que é que tá faltando? Porque tá demais, cara. Tá demais e a tendência é Vamos pior. cantar essa aqui, ó. O sol. Canta aí, porque Você só sabe música. Você sabe o que quer dizer Súria? Suia é sol? Sol. É? Sol da prosperidade. Tá? Vamos cantar. Beleza. Rei dor, eu não te escuto mais. Você
não me leva a nada. Ei, medo, eu não te escuto mais. Você não me leva a nada. E se quiser saber aonde eu vou, pra onde tenha sol, é pra lá que eu vou. E se quiser saber pra onde eu vou, pra onde tenha sol, é pra lá que eu vou. Leva a esperança, a certeza de que tudo sempre mudará. Acima de Deus, quem reina? Aonde quer que eu vá, Heitor, Eu não te escuto mais. Você não me leva a nada. Eu não te escuto mais. Você não me leva a nada. E se quiser saber pra onde eu vou, pra onde tenha sol, é pra lá que eu vou. O medo eu nunca escutei ele. Nunca. Receio sim, mas o medo não. Sentir que o sol tá aí e ele vai dissipar tudo que não presta. Eu tenho pavor à palavra medo, cara. Ter medo é sinal de fraqueza. Medo não. É coragem de enfrentar, né? Eu quero saber o seguinte, Ribamar, tem mais história pra contar? Rapaz, eu tô falando que minha história Olha dá lá. um livro. Mais 2 horas, bora mais 2 horas? Como é mais 2 horas? Querido gato.